pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Amigos e Livros Cast. Antes da gente começar, temos 2 recadinhos rápidos. O primeiro é que o nosso podcast está disponível não só no Spotify, mas também no YouTube, Deezer e Amazon Music. Depois, comenta lá no nosso perfil, o @amigoslivroscast, em qual plataforma você costuma ouvir os nossos episódios. Estamos curiosos para saber. E o outro recado é que temos um link de afiliado da Amazon. Então, se você for comprar qualquer item por lá, seja livro, produto de beleza, mouse ou até um chocolatinho, você não paga nada mais por isso e a gente recebe uma pequena comissão que ajuda o nosso canal a crescer cada dia mais. Feliz Ano Novo, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Amigos Livros Cast de 2026. Desejamos para todos um novo ano cheio de leituras incríveis e para a gente começar com o pé direito, vamos falar sobre meta de leitura. Hoje vamos compartilhar com vocês como cada um monta sua meta de leitura e o seu planejamento, os livros que pretendemos ler em 2026, as séries que queremos concluir e alguns lançamentos previstos para esse ano que já estamos de olho. E lembrando, ninguém é obrigado a nada, tá? A gente vai falar de meta aqui, mas você não é obrigado a fazer meta de leitura se você não é dessa vibe de, eu preciso ter um certo controle. Eu, virginiana, aqui falando, claro, né? Eu preciso de controle, eu preciso de listinhas, eu preciso de metas. E gosto de fazer metas de leitura. É isso mesmo. O objetivo é mostrar o que pra gente funciona. Se não funciona pra você, tá tudo bem, porque cada um tem a sua rotina, a sua realidade, a sua vida, os seus compromissos. Então, o importante é arranjar pelo menos um tempinho, por menor que seja, pra ler e ser feliz e sem julgar ninguém, que esse é o nosso grande mote aqui desse episódio. E aí, pessoal, falando em meta, a gente fez uma enquete no Instagram no mês de dezembro, porque queríamos saber de vocês, como que vocês planejam as suas leituras, e se planejam, né? Porque a gente percebeu que nem todo mundo planeja, então foi muito legal ter a percepção de vocês e ver como que cada um lida com isso, se acha que é pressão fazer meta de leitura, ou se não, entende que é algo importante. E aí, Rafa, comenta um pouquinho de números pra gente, como foi o resultado da enquete. Vamos lá. Na primeira enquete, nós fizemos 3 slides de perguntas e nós Que perguntamos sério ele, 3 slides de perguntas. 3 slides. Não é? Stories? Nós fizemos 3 stories de perguntas. O primeiro stories era perguntando se você acha importante ter uma meta de leitura. 58% responderam que sim e 42% responderam que não. Ou seja, bem dividido, né, Di? Sim, Já eu quando achei perguntamos. equilibrado. Eu achei equilibrado também. Já quando perguntamos sobre quantidade, 70% das pessoas votaram que preferem metas de livros lidos e 30% preferem a meta por dia de leitura. Ou seja, quantos a pessoa estipula, em 2026 eu quero ler 150 dias, ou se não, a pessoa, nesse ano eu quero ler 30 livros. Então, cada um escolheu ali o que combinava mais com o seu estilo de vida, mas o que ganhou entre aspas, foi em relação à quantidade de livros do que a meta por dia. O que você achou desses resultados, Jim? Eu achei bem interessante. Eu sempre fiz a meta por quantidade de livro. E aí, todo ano eu vinha me desafiando. Como eu acompanho minhas leituras pelo Scooby desde 2010, eu consigo ver um histórico de anos em que eu li mais e anos em que eu li menos. Eu não tinha antigamente o costume dessa meta de leitura. Acho que você faz meta há mais tempo do que eu, inclusive, eu não tinha Sim, esse hábito. Eu peguei esse hábito de 2000, eu fui olhar no meu Scooby, se não me engano, de 2022, 23 pra cá. Por quê? Com a loucura da vida, trabalho, prática de esportes, vida social, aquela loucura toda, eu percebi que eu reduzi muito a minha quantidade de leitura. Porque na época da faculdade, incrivelmente, eu lia muito, porque eu passava muito tempo no transporte público. Era transporte público para trabalho, para faculdade, então meio que eu lia muito mais. E eu percebi que pós-faculdade foi uma janela que eu comecei a ler muito menos. Comecei a trabalhar muito mais, fazer muito mais hora extra, banco de horas, enfim. Foi aquele momento de dar um foco maior na vida profissional, porém, acabei não lendo muito. E aí comecei a colocar a meta de quantidade de livros no ano. Uma para eu ler os livros que eu já tinha, porque somos acumuladores de livros. uhum. E porque eu continuei comprando livros. Eu via as coisas, os lançamentos e tal, eu continuei comprando, mas eu não estava lendo. Mas eu estava comprando. E aí eu falei, não, preciso ali começar a ter um certo controle. Vou usar a palavra controle, tá? Acho que tem gente que não gosta, mas pra mim funciona.
Então eu gostei de começar a ter uma meta de quantidade de livros. No ano passado, 2025, eu tinha feito uma meta mais arrojada, vamos dizer assim. A minha meta era ler 40 livros. Spoiler, não li todos os 40 livros. Acho que cheguei perto, mas não li 40. E eu queria ler todos os dias, nem que fossem 5 minutos. Mas, gente, como eu disse, né, a vida tá acontecendo. Tem dia que a gente se perde ali e não vai ter nem 5 minutos, ou tem dia que quando a gente vai ver, a gente ficou 30 minutos na rede social para desanuviar a cabeça e não teve tempo de ler. Então, a meta de ler todos os dias não deu certo. Eu acho que eu consegui até junho ler certinho todos os dias. E aí, de julho pra frente, foi só pra trás. Aí não, não deu mais. Acho as duas opções válidas, tanto a quantidade de livro quanto a por dia. Eu percebo que, assim, quando você tem a meta por dia, ela te deixa num sentido assim. Eu gosto de um termo em inglês que a galera usa, que você fica aware, você fica mais atento, pra você não ficar, tipo, gastando todo o seu tempo em rede social, sabe? Eu sei que tem Hum. dias que a gente realmente não tem tempo. Mas a gente sabe que tem dias que você ficou ali 40 minutos rolando um feed sem parar ali, que você podia ter gastado 10 minutinhos lendo um romancezinho gostosinho que você estaria se distraindo do mesmo jeito. Então, eu acho que as duas são válidas. E falei um monte agora, Rafa. Diz você. Eu acho que no caso, eu que já monto meta de leitura há bastante tempo, muitas vezes eu não consegui cumprir também a quantidade de livros que eu queria ler aquele ano. Por quê? Primeiro que a gente não consegue ler todos os dias, como a Di também já falou. Por mais que eu me comprometa ali, vai ter alguma coisa ou outra que vai fugir do controle e tal. Rede social é uma coisa que rouba muito a nossa atenção. Eu acredito que não é só o trabalho, ou algum compromisso que você tem ali e tal. Mas, por exemplo, gente, são vários momentos ali que a gente às vezes tem para poder pegar um livro, você sempre vai ter uma escolha de pegar um livro ou entrar na rede social. E muitas vezes a gente, não quero É pensar que usa a rede agora, social de escape, né? E fica ali às vezes um tempão. tanto. Porque a rede social você não precisa ficar pensando. E o livro você precisa ter esse esforço de imaginar o que você está lendo e tal, você precisa se concentrar um pouco mais. Então, acho que muitas vezes as pessoas acabam optando pela rede social por conta disso e porque você fica passando tela, tela, tela ali e você nem sente passar o tempo. A tal da dopamina rápida. A tal da dopamina rápida. Mas no meu caso, do ano passado, 2025, eu acho que eu comentei com a Jean, e até um outro episódio que nós gravamos, que eu fui revisitar todos os outros anos, desde 2010 também, que eu tenho conta lá no Scooby, qual foi o ano que eu mais li. E o ano que eu mais li, eu tinha lido 26 livros no ano, e era um ano que eu acredito que eu não estava trabalhando. Eu estava ali procurando emprego e tal. E ano passado eu consegui bater 29 livros. Então, o ano que eu mais tinha lido eram 26 livros e agora consegui bater em 2025 29 livros. E eu acredito que não é nem sobre quantidade, mas eu acho que é sobre o quanto que eu consegui me dedicar mais, ter atenção para os livros, para a leitura. Então, eu fiquei muito satisfeito com essa marca aí. Eu não sei se quantidade de dias seria para mim o melhor, mas eu acho que quantidade de livros para mim continua funcionando ainda mais. E tem um outro fator também de que atrapalha bastante meta de leitura, é porque você coloca lá no começo do ano, 12 livros para ler. Aí o ano vai passando e aí uma editora começa a divulgar Os lançamentos lançamento. vão chegando. E aí os lançamentos vão chegando, e assim, gente, eu sou uma pessoa que tem um fomo para algumas coisas. Então, quando lança alguma coisa, eu preciso ler. Por exemplo, ano passado teve o lançamento de Amanhecer na Colheita. Ninguém estava esperando, a Susan Collins, vou lançar. Gente, obviamente que eu parei tudo que eu tinha previsto para ler naquele mês para ler o bendito do Amanhecer na Colheita. Então, isso vai acontecer também em alguma parte do ano que vai lançar um livro que eu super quero. E complementando o que eu lembrei agora, no começo de 2025, eu também tentei fazer aquele caderno book reading, aquele caderno de colagens de leitura, mas também só duraram alguns meses. Gosto bastante desse processo criativo e tal, mas não consegui encaixar na rotina. É meio E relaxante também. é relaxante, é gostoso. Eu acendia uma vela, espalhava na mesa aquele monte de coisa de colagem Todo um e tal. ritual. Um ritual, é gostoso. Quero tentar ainda, mas não consegui manter na rotina. Mas, no final de 2024, como eu tava nessa, eu quero fazer um caderno e blá blá blá, eu pesquisei muito sobre isso e vi muito vídeo das meninas que fazem esses tipos de caderno.
E um outro tipo de meta que eu vi que elas faziam e eu achei super interessante, e que eu também tentei fazer no começo do ano, mas não deu certo, era uma meta de quantos livros você vai ler que você já tem na sua estante antes de comprar um livro novo. Então, tipo, eu vou ler 5 livros da minha estante e aí eu posso comprar um livro novo. Deu certo? Não. Mas tentei também. Mas assim, o que eu percebi esse ano? Eu li bastante o que tinha na minha estante. Li muita coisa que eu tinha no Kindle também. E eu tenho a assinatura do Kindle Unlimited. Então, quando eu queria, tipo, algo diferente assim, eu só quero um romancezinho, ou eu só quero alguma coisa assim, eu peguei muita coisa na assinatura do Kindle também. Então, meio que eu não fui tão consumista em 2025. Tirando o final do ano, que a gente foi na festa do livro da USP, e eu voltei com uma pilhazinha pequena. Não Deixa lembro quantos. abaixo. Acho que foram 7, 8 livros. Mas assim, compensaram muito. E um negócio que o Rafa gosta de fazer que eu nunca fiz, eu estou fazendo pela primeira vez com ele, é lista de livros específicos para meta de leitura. Isso eu nunca tinha feito. Eu Uhum. só fazia a quantidade. E aí a gente vai citar aqui ao longo do episódio hoje alguns livros que a gente fez meta compartilhada, até por conta do podcast, para a gente gerar conteúdo aqui e gerar assunto, né? Para a gente continuar hablando. Mas separei alguns livros específicos da minha estante que eu quero como meta ler esse ano. No dia que a gente fez a enquete no Instagram, a gente também deixou uma caixinha aberta perguntando pro pessoal como que eles faziam as suas metas de leitura. E aí teve gente que foi muito divertido, porque assim, teve gente que já veio com aquela clássica. Eu deixo a meta em aberto. Quando eu atingir a meta, eu dobro a meta. Aí tem gente que tenta ler mais do que leu no ano anterior. Tem gente que não gosta de meta, como a gente comentou, 42% das pessoas disseram que não fazem meta, então já colocaram na caixinha também, olha, não faço meta. Uma coisa legal também, teve gente que colocou quantidade de meta por mês. Então, quero ler 6 livros dentro de cada mês. Teve gente que falou que é ansioso, não faz meta, porque senão fica nervoso. E aí, então, melhor deixar em aberto. Também teve gente que falou que faz TBR, que é tipo isso que eu comentei agora, de separar uma lista de livros específicos e até já considerando os lançamentos que já estão programados para o ano e colocar na lista ali para meta de leitura. Um que eu achei legal, que a pessoa falou que ela tenta ler um livro a cada 10, 15 dias. Que eu achei interessante, porque você se É bem mantém legal. ativo ali com aquele livro, né? Eu tenho o hábito de ler pelo menos 3 livros em paralelo, então para mim acho que não funcionaria tentar ler assim numa janela pequena um livro só. Mas eu achei bem interessante. E aí, e por último teve uma que falou que são 2 por ano e entrega na mão de Deus. Então é isso. Se der Mas, os dois, amém. mas leu, né? Pelo menos. Leu Tem alguma gente que terminou coisa. não leu um, né? Mas eu acho que também dessa enquete eu achei interessante, porque assim, por exemplo, teve um que colocou que leu que ele procura ler 6 livros do mês. Gente, 6 livros do mês pra mim não consigo. Eu leio ali no máximo 3, 4 no mês, quando muito. Mas eu acho que é uma meta bacana. Cada um também tem o tempo disponível para fazer isso, né? Tá tudo certo. Sim. Mas no caso aqui das respostas, eu achei legal porque assim, são respostas que foram bem coerentes, assim, não teve ninguém que falou aqui nada muito fora da casinha. Porque uma coisa, gente, que a gente precisa também ter uma consciência, a Di nem tanto, mas eu que acompanho muitos criadores literários, é que eles leem muito. A impressão que a gente tem é que eles leem, sei lá, Sim. 6, 8, 10 livros e tal. Tem gente que lê mais de E 100 livros no ano. Cara, é surreal. Não tem como você querer acompanhar uma pessoa dessa. Exato, porque, gente, isso é o trabalho deles. Então, assim, eles não têm um emprego CLT como a gente tem, eles não têm uma rotina de trabalho como a gente tem ali, tipo, externo, a de trabalha de casa, mas também fica focada ali no trabalho e tal. Então, eu acho que a gente precisa ter essa consciência também, como pessoas consumidoras desse tipo de conteúdo, a gente colocar a mão na consciência e pensar assim, olha, legal que a pessoa leu 8, 10 livros, mas eu consegui ler dois, consegui ler um, consegui ler três, quatro, Que enfim. tá Eu incrível acho também. que. E tá maravilhoso. Eu acho que assim, gente, você sentou, abriu o livro, ligou o Kindle, ligou o Audible para ouvir alguma coisa, é isso que importa. Seja 1 minuto, 10 minutos, 30 minutos. Mas assim, você se dedicou aquele tempo para leitura. Eu acho que essa questão, quando a gente fala de meta, eu acho que é até importante a gente reforçar isso de novo
que não é para ser uma competição, não é sobre quantidade, ninguém vai ganhar um troféu lá no final do ano, né? Um ranking, assim, É, olha, pessoal, vamos ganhar uma medalha. Também ninguém vai chegar, nenhuma autoridade vai chegar na tua casa e vai falar por que que você não leu, por que que você não bateu a meta de leitura do ano. Então, gente, fica tranquilo, tá? Eu acho que as respostas aqui foram muito conscientes do que cada um consegue fazer, e eu acho que isso que é o mais legal também de toda essa discussão que a gente quis trazer para essas enquetes que nós fizemos lá pro Instagram para a gente poder gravar o episódio hoje. Olá, passando rapidinho para te lembrar. Se você está ouvindo pelo Spotify ou pelo YouTube, curte esse episódio e siga o Amigos Livros Cast. Isso ajuda muito no crescimento do nosso podcast. Agora sim, bora voltar pro papo. sim. E assim, o que que eu penso, e eu já comentei várias vezes em outros episódios, eu gosto muito de consumir conteúdos também sobre autodesenvolvimento, tanto em podcasts, em vídeos, quanto em livros. E assim, uma coisa que todos dizem e que eu acho que a gente pode sintetizar pensando em qualidade de vida, qualquer que seja o nicho de conteúdo que você vai consumir sobre qualidade de vida, no fim das contas você precisa manter o seu corpinho em movimento, praticar uma Uhum, atividade física, você precisa se alimentar bem, entendeu? Comida de verdade. Precisa de uma qualidade de sono adequada, de acordo com a sua rotina. Nem todo dia vão ter qualidade de sono adequada, mas procurar tentar ali, né, melhorar a qualidade do sono. Ter uma boa relação com as pessoas, procurar se desenvolver intelectualmente, aí nisso entra muito a leitura, entra muito o tipo de conteúdo que a gente consome. Eu acho que no fim das contas é tão simples e as pessoas dificultam muito tudo. é fazer o Então, básico, né, de que as pessoas geralmente exato. falam É sobre fazer isso, o né? A gente tem já muito claro que a leitura é algo muito importante para o nosso desenvolvimento enquanto ser humano, é importante para o nosso Indivíduos. intelecto, enfim. E não é a leitura de algo rebuscado. Tem nichos que vão defender que tem que ler literatura russa, tem que ler os grandes clássicos, tem que ler conteúdo que te tragam. Não tem que nada. A única coisa que eu acredito que você tem que é ler alguma coisa. Esse eu vou defender, Exatamente. entendeu? O tem que é só tem que abrir um livro. Esse eu vou defender, tá? Eu acho que é até a nossa pauta aqui falando de livro. Mas não importa o conteúdo. Conforme você vai conversando com as pessoas que leem, que gostam disso e que até as que vivem disso, que são produtores de conteúdo literário, gente, você pode ler um romancezinho delícia, gostosinho, clichêzão, que você vai aprender sobre empatia, você vai aprender sobre como se relacionar com pessoas, ver percepções diferentes de pessoas em relação a certas situações. Então, tudo tem conteúdo válido. Se você lê um livro de aventura, você vai. Tem alguma coisa ali que você vai aprender, você vai aprender que, tipo, você pode ser mais destemido e buscar outras coisas na sua vida. Você não precisa só ler Tolstói e Dom Casmurro e grandes nomes aí da literatura mundial. Você pode ler também um romancezão gostoso e ser feliz, entendeu? E também não extrair nada do livro se você não quiser também, se você quiser ler só por distração. Mas esse é o meu ponto, sabe? A única bandeira que eu sempre vou defender tem que ler sim. Mas leia o que você quiser. O quanto que você Exato. quiser, no tempo que você puder. Entendeu? Mas leia. Vale, é importante. Leia. Então, só para a gente concluir, de até esse bloco para a gente ir pro próximo, eu acho que também a gente vive hoje muito nessa sociedade da performance, que você tem que performar, performar, Sim. performar. Então, não, você tem que ler para você ler, para essa leitura ser válida, tem que ler só autodesenvolvimento. Ah, não, para essa leitura ser válida, você tem que ler um clássico russo, um clássico brasileiro. Para essa leitura ser válida, você só tem que ler livro no físico, porque no Kindle não é leitura. Então, Gente, assim, as cada absurdo. pessoas, gente, olha, eu vou deixar aqui um apelo para todas as pessoas que estão ouvindo esse podcast, que assim, criadores de conteúdo ou pessoas da internet que criam regra para leitura, faz o seguinte pra gente, faça um favor pra você, deixe de seguir. É só isso que a gente vai pedir pra vocês, porque quanto mais criação de regra que as pessoas criam em cima de coisas que deveriam ser prazerosas, de coisas que deveriam ser bacanas pra todo mundo, acabam se criando tantas regras e tantas coisas em volta, porque toda uma performance que a pessoa tem que ter. Gente, não precisa nada disso.
Quanto mais simples você. É o que a gente estava falando agora, é o simples bem feito. É só você abrir um livro, ler alguma coisa, seja ele autodesenvolvimento, seja fantasia, seja romance, seja hot, sei lá. Leia alguma coisa. Eu acho que se você está ouvindo esse podcast é porque você também busca, né, gostar de ler, ou gosta de ler, enfim, ou quer ler e não sabe como ainda. Então a gente está deixando esse último apelo para vocês. Por gentileza, gente. É isso. Vamos para o próximo Leia. bloco de Vamos. A gente vai falar então agora como cada um organiza a sua meta. A gente já foi falando um pouco, né? Mas eu acho que a gente falou meio solto e Uhum. também contextualizamos muito como a gente fez metas anos anteriores. Então, vamos às metas deste ano, 2026. Valendo, Rafa. Vamos lá, gente. Eu, na verdade, eu monto uma meta diferente da Dia, a Dia vai contar dela. Mas para esse ano de 2026, ano passado eu tinha colocado muitos livros na minha meta do ano. E aí, como eu falei, eu acabei colocando os lançamentos, as coisas que foram surgindo ao longo do caminho. Então, para esse ano eu fiz uma meta um pouco mais enxuta. Quais são os meus objetivos para esse ano de 2026? Eu coloquei 12 livros que eu vou ler agora em 2026, que são livros que já estão, grande parte deles, inclusive, já estão na minha estante há bastante tempo. Outros eu ganhei, inclusive tem um livro que a Dia me deu de presente no ano passado que eu vou ler esse ano. E tem um ou dois livros que eu não tenho aqui na minha estante ainda, que eu preciso comprar, mas enfim, eu acho que tá dentro ali daquela norma que a gente falou, se a gente for seguir a regra, se você leu tantos livros Norma. da estante, normas ou não, né? Aquela brincadeirinha ali, É, tipo, se você leu 5 livros, você pode comprar um comprar livro. um. Então, eu acho que eu vou estar com crédito dessa vez. E só um adendo, 2026 tem Bienal do Livro em São Paulo, então essa meta vai assim com Deus embora rapidinho. Gente, vamos Não ler tudo isso rapidinho, aqui porque antes é de só em setembro. setembro. Vamos ler tudo isso aqui antes de setembro, hein? Pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Eu coloquei aqui 12 livros, eu vou falar no próximo bloco quais são, qual é que é a TBR, alguns livros a gente vai comentar. Mas a ideia é assim, eu coloquei 12 livros, basicamente um livro por mês, se a gente for pensar, né, Uma linha do teoricamente tempo. falando, uma linha do tempo, vão ser 12 livros ao longo do ano, então mais ou menos um livro ali por mês. Tirando esses livros aqui, que eu vou ler um por mês, também tenho alguns livros que a gente combinou de ler podcast, só que dessa meta do podcast, dois já estão na minha meta de leitura desses 12 e um eu já li. Então eu vou ter que ler só mais 3 livros, mais 4 livros dessa meta do podcast. Então tá beleza. E duas coisas que eu quero ler ainda, que eu pretendo ler em 2026, é algumas séries que eu preciso terminar. Então eu coloquei 6 séries aqui que eu preciso finalizar agora em 2026. Algumas séries, inclusive, Detalhe, eu só detalhe, preciso. gente, a fala do ser humaninho. 6 séries que eu preciso terminar. Então, mas eu vou concluir uma coisa. Tem algumas séries aqui que faltam só um livro. Então, tá de boa. Tá de boa. Mas tem outras séries, por exemplo, que eu tenho que ler 2, 3, 4. Mas são livros mais curtos que dá pra ler tranquilo. E aí, uma outra coisa que eu tinha comentado com a Di já no ano passado era reler algumas séries de fantasia que eu li lá em 2010. E eu acho que seria interessante eu ler com um olhar de hoje, 2026. Que é interessante como a nossa visão ela pode mudar de acordo com o tempo. Ela muda muito, né? Eu acho que naturalmente isso muda, porque a gente vai lendo mais, a gente vai ganhando mais bagagem, mais repertório e tal. Então, aquilo que a gente achava legal, talvez se a gente for ler agora, como é que vai ser isso, essa percepção? Então, tem algumas séries aqui que eu quero revisitar e ver como é que vai ser essa experiência. Eu acho que vai ser interessante. Mas e você, Di, como é que vai ser a sua meta para esse ano? Como é que você An- montou? Antes de falar da minha meta, só sobre isso que você comentou de ler livros livros que já leu há muito tempo, eu tenho um medinho. Alguns livros eu tenho curiosidade de ver como que seria hoje a minha reação, mas alguns eu tenho medinho de estragar a experiência. Uhum, Que eu tenho, a gente tem uma memória afetiva com algumas séries, alguns livros, tipo, uma série que a gente comentou esses dias foi A Maldição do Tigre, que, cara, sim. eu amei aquela série, entendeu? Pra mim todos os livros são incríveis e o arco que é, eu esqueci o nome da autora, Colin Hook. a Colleen Hooke, estava aqui na estante olhando pra ver o nome dela. E pra mim a forma como ela construiu e ela traz toda a narrativa de fantasia ali é incrível, mas
eu tenho a sensação de que se eu for ler ela hoje, eu não vou gostar tanto e aí eu vou estragar a minha memória afetiva que eu tenho. Que de tempos em tempos a gente vai fazendo limpa na estante e alguns livros vão indo embora, né? E essa série tá aqui na minha estante, lindíssima. Eu tenho apego com ela, mas eu acho que eu não tenho coragem de ler ela de novo, não. Eu acho que é justamente para provocar essa. Porque eu acho que assim, o que eu li naquela época, o Rafael de 2010 amou e isso não vai mudar. Porque lá atrás eu amei, tá tudo Ah, eu acho certo. que muda, por isso que eu tenho medo de ler. Só que assim, vamos ver se esse ano, na versão 2026, se eu vou gostar do livro de novo. Porque assim, o Uhum. que eu gostei, tá tudo certo. Mas eu quero saber agora como é que vai ser essa percepção. Obviamente que eu vou jogar no seguro, tá, gente? Eu vou ler Um Sussurro, por exemplo, que a Di Que sabe, eu você sou amou, eu não apaixonado. gostei tanto assim. Eu sou apaixonado por Sussurro. Eu sou o número 4, que é uma série que eu amo. E pouca gente fala, tá, gente, sobre essa série no Brasil. Tem algumas Sim. séries aqui que, inclusive, eu quero reler. Inclusive, até ler umas séries que eu não tenho, eu nunca tive contato ainda. Eu li o primeiro, o segundo livro e depois eu não li mais. Mas, obviamente, que eu vou ter que pegar tudo de novo pra relembrar, porque fazem 10, 15 anos que eu li quando eu peguei esses livros. Mas eu acho que vai ser interessante essa experiência. É uma experiência provocativa que eu vou fazer para entender como é que é uma visão de uma pessoa mais adulta lendo um livro que não tá mais na sua faixa etária. Obviamente Sim, que lê com consciência que aquele livro não é para ser um livro, né, pensado para um profundo. público de 35 anos. Mas eu quero fazer essa experiência, eu acho que vai ser bem legal. Tem um criador de conteúdo que tem feito um trabalho assim, que eu tenho visto. Então tô achando interessante que ele tenha retomado isso, porque de fato foram livros que foram muito sucesso lá atrás. Sim. Mas que a gente vê poucas pessoas falando. Eu acho que é interessante, de tempos em tempos, a gente voltar para algumas histórias. Outras a gente já percebe que não precisa voltar mais, porque os valores ali que A gente foram nem tem os livros na escritos estante mais porque eles já foram com Deus. já foram com Deus, graças a Deus. Mas eu acho que vai ser uma experiência que aí, conforme for rolando, eu vou contando pra vocês também lá no nosso Instagram. E é Aguardaremos, isso. porque não sei se eu tenho essa coragem. Mas vamos falar das minhas metas. Eu vou falar de metas quantitativas porque pra mim funciona. E, de novo, gente, ninguém tem que nada, ninguém é obrigado a ler 55 milhões de livros, tá? Eu vou de números aqui, mas é que pra mim números são importantes, vamos dizer assim. O ano que eu mais li, eu tava até olhando que o Rafa comentou isso agora há pouco, né? O ano que eu mais li foi 2014. Eu li 49 livros, que eu tinha feito um desafio com uma amiga da época. Quem lesse mais livros ia pagar, acho que ia dar, sei lá, acho que dois, três livros para outra. Eu não lembro qual era o prêmio final, quantos livros eram, mas eu lembro que era mais de um. E aí, cara, eu devorei todos os romances de 200 páginas possíveis que tinha, porque era a meta, entendeu? Era um desafio ali, porque ela também lê Ela é muito. esperta. Ela é esperta, ela. Ela lê muito também, então eu sabia que ia ser difícil eu bater a quantidade que ela lia. Na época, ela já lia muito mais livros do que eu. Então eu joguei baixo, peguei só o livro curtinho e dei aquela. Fui na loucura. Foi o único ano assim que eu li um monte. Então isso foi 2015, inclusive foi o ano que eu terminei a faculdade, que eu terminei na metade de 2015 a faculdade. Então deu pra dar um gás loucamente aí. E aí, 2016 pra frente, cara, eu li muito pouco, trabalhei muito, foi assim, muita loucura. E eu olhando no Scooby, eu tinha, tipo, 8 livros lidos no ano, 7, 6. Foram bem pouquinhos mesmo. Na pandemia em 2020, que teoricamente eu poderia ter lido muito, eu trabalhei loucamente. E aí tava de lockdown, home office, mas assim, trabalhei muito. E o pouco tempo que tinha, acabava dormindo, comendo e assistindo televisão. E toda aquela instabilidade do que a gente passou em pandemia, não é mesmo? Então, em 2020, para vocês terem uma ideia, eu li 11 livros. Que para mim estava acostumada a ler muito mais, foi pouco. Em 2021 li 8. E aí, em 2022, eu comecei a fazer metas. Mas mesmo assim, eu li pouco, ainda li 12. Aí, os últimos anos, 2023 foram 26 livros. 2024 foram 37 livros. E 2025, no momento em que estamos gravando esse episódio, que é em dezembro, estou com 36 livros lidos. A minha meta para 2025 era ler 40 livros. Não consegui. E aí, pensando nessa questão de quantitativa e tudo mais,
que para mim é um desafio interessante, eu gosto disso. Mantive a meta para 2026 de 40 livros. Quero tentar de novo batê-la. Só que dentro dela eu fiz alguns subgrupos. Então, como eu já comentei em outros episódios, eu também gosto de ler livros de autodesenvolvimento, voltado para a saúde, voltado para trabalho, para esporte, enfim. Então, eu separei alguns livros desse bloco para ler, livros que eu já tenho aqui. Então, e outra coisa, esse ano é um ano que eu quero focar muito em ler os livros que eu já tenho, que tem bastante coisa aqui na lista que eu comprei e não li. E aí eu separei em grupos. Então, eu tenho um grupo de livros de autodesenvolvimento, de clássicos de literatura nacional, contemporâneos de brasileiros e autores que eu nunca li, tá? Então, foram esses 4 subgrupos aí que eu criei dentro deles, e aí tem alguns livros dentro de cada grupo. Dito isso, acho que a gente pode falar um pouquinho da TBR, Rafa. Eu acho que a gente falar inteira não precisa. A gente posta todos no Instagram, com todas as fotinhos. Vocês vão lá ver depois. Vai ter a minha TBR e a do Rafa. Mas vamos citar alguns, Rafa? Acho que a gente pode citar os que a gente vai ler em comum para trazer aqui para o canal. E aí, se o pessoal já quiser comentar alguma coisa lá no Instagram também, do tipo, esse livro realmente é legal, a gente quer saber. Ou se tiver algum outro livro também que vocês querem sugerir para a gente lá no Instagram, que a gente pode ir lendo ao longo do ano também e compartilhando com vocês. Pode ser, Rafa? Pode, com certeza. Então, comece aí com os seus. Vamos lá, pessoal. Um livro que eu tinha colocado na minha meta dos 12 livros para 2026 e que também vai ser um livro que leremos em conjunto vai ser Vidas Secas, do Graciliano Ramos. É Grande um clássico. grande clássico brasileiro, não é mesmo? Então, leremos o livro da Baleia, Prepare o Coração. Um outro livro que também leremos vai ser em conjunto, vai ser 100 Anos de Solidão, do Gabo, mais conhecido como Gabriel Garcia Marques, porque a gente é íntimo. E, inclusive, A o 100 Anos gente de é Solidão... íntimo, nunca leu nada dele, mas é íntimo. Exato, vai ser a nossa primeira experiência com Gabriel Garcia Marques. E para quem não sabe, o 100 Anos de Solidão ele foi adaptado por uma série da Netflix e vai lançar uma parte 2 dessa série, que é como se fosse. Porque a série adaptou só uma parte do livro, então acredito que a parte 2 vem aí para adaptar o restante do livro. Então eu e Di iremos viajar para Macondo, a cidade fictícia de Cena de Solidão. Vamos ver o que achamos, não é mesmo? Gente, para mim, Cena de Solidão, até onde eu sei, é tipo o Encanto da Disney. Até onde eu sei é isso. Vamos lá. Leremos também em conjunto O Cozer das Pedras, Roer dos Ossos e Seca Bebe Sangue a Terra, do Patrick Torres. A gente conheceu o Patrick no evento de lançamento, lá na Livraria Martins Fontes, né, Di? Isso, em novembro, final do ano. Novembro. E também convidamos o Patrick para fazer a participação em um dos episódios aqui do podcast esse ano. E aí, para a gente chamar o Patrick, para a gente ter repertório para falar com o Maioral, a gente vai ler os livros dele e depois a gente vai gravar esse episódio e contar para vocês o que a gente achou e tudo mais. E um outro livro também, para fechar esses livros que são similares, que eu e a Di vai ler para o podcast, vai ser Véspera, da Carla Madeira, que é um outro livro que a gente não leu ainda. Ano passado a gente ficou devendo a leitura de Natureza da Mordida. Talvez a gente leia agora esse ano, mas a gente vai dar prioridade para Véspera, porque vai ter uma adaptação para uma série de TV com a Bruna Marquezine e o Gabriel Leone, lá na HBO Max. Então, que vai lançar agora em 2026 também. Então a gente vai ler Véspera. Gi, por enquanto, assim, da minha meta de leitura de livros similares aí a essa meta de leitura do podcast são esses. Tem algum outro que você queira comentar? Acho que só complementando, Rafa, a gente também falou de ler O Segredo Final, do Dan Brown, que você me deu de presente de Sim, aniversário em 2025. E eu vou ler o Nem Te Conto, da Emily Henry, que você já leu, pra gente sim. falar dele em algum momento também aí de romances gostosinhos. Exato. E a ideia, gente, a cada 2 meses a gente lê cada um desses livros e a gente gravar um episódio para vocês aqui, tá? Então essa vai ser uma meta mais bimestral, digamos assim, que a gente vai ter que ler algum desses livros e aí a gente grava o episódio para trazer para vocês. Isso. E aí, falando das minhas leituras, dentro da meta de leitura dos grandes clássicos, além do Vidas Secas, que eu e o Rafa vamos ler juntos, eu também separei aqui, que eu já comprei e faz um tempo e não li, foi o Cortiço, do Aloysio de Azevedo,
E eu quero reler Dom Casmurro pra gente gravar um episódio sobre Dom Casmurro também. E aí traremos algum convidado, enfim. Mas eu já li ele, eu quero ler de novo antes da gente pensar em trazer alguém aqui para falar sobre ele. Eu acho que é um dos grandes clássicos que vale muito a gente explorar. Ainda tem aquele gancho clássico, né? Então, a Capitu traiu ou não traiu o Bentinho e tudo mais. Então, eu acho que é um livro que eu, pelo menos, falei pro Rafa que seria interessante trazer aqui pro canal também. Então, eu separei porque eu quero reler antes de fazermos isso. E aí, falando em livros de autodesenvolvimento, só para dar uma pincelada para vocês e compartilhar também dos conteúdos que eu gosto. Um dos livros que eu comprei, um pouco depois que a gente começou a gravar o podcast e tudo mais, foi o livro do TED Talks, que é do Carmine Gallo, que é Falar, Convencer e Emocionar. Por quê? Eu acho interessante essa questão de investir também um certo tempo em melhorar a minha comunicação, não só aqui para o podcast, mas também para a vida como um todo, né? E eu gosto de começar o ano com algum livro de autodesenvolvimento que tenha a ver com as minhas outras metas da vida, vamos dizer assim. Em 2025, por exemplo, o livro que eu comecei o ano lendo foi o Outlive, que é sobre longevidade, que para mim conversa muito com o pilar de esportes e saúde da minha vida. Então eu gostei de começar o ano com ele. E aí, para esse ano, não só pensando no podcast, mas também na vida profissional, eu quero começar o livro com esse sobre comunicação. Então, ele vai ser o primeiro livro de meta de leitura. Na sequência, eu tenho O Caminho do Artista, da Julia Cameron, que também é um livro bem interessante, que o pessoal indica bastante para você se desenvolver na questão da criatividade e tudo mais. Ele não é só para artistas propriamente, né? Eu já tinha começado a ler ele em algum momento de 2025, mas aí, com todos os lançamentos e as emoções do ano, ele ficou. Então, eu separei ele para ler agora também no começo de 2026. Separei também um livro em inglês. O meu inglês vem patinando aí já tem alguns anos. E aí eu separei que eu quero ler um livro em inglês em 2026. Eu tenho aqui o Coraline. Fofinho, bonitinho, que é em inglês, então ele tá na meta de leitura para este ano. Ah, e um outro livro que eu separei aqui, que foi o Rafa que me deu no dia que a gente foi na festa do livro da USP, é A Revolução dos Músculos, que entra naquela categoria de autodesenvolvimento, esportes e a minha bolha Saúde. de saúde. E aí, Rafa, comenta os seus de séries que você quer continuar e o que mais você separou aí. Bom, vamos lá, pessoal. Eu separei algumas coisas e uma dívida que eu tenho com a Sociedade Literária, que foi, a gente colocou aqui algumas frases engraçadinhas só para a gente trazer Que eu não lembrei de gancho usar para esses nenhuma. livros. Não, tranquilo. Mas uma coisa que eu trouxe como obrigação moral de para eu pagar essa dívida com a Sociedade Literária, o ano virou, dia 1º de janeiro, eu comecei a ler o Flores para Algernon, do Daniel Keyes. Esse livro é um livro de ficção científica que a gente vai acompanhar a história de um homem que ele passa por um experimento, ele tem uma deficiência intelectual grave e ele passa por um experimento científico onde a inteligência dele aumenta de tal forma que ele perde, que a ciência não sabe como lidar com essa pessoa. E eu vi muita gente falando já desse livro, ele é um clássico também, se a gente for considerar. Enfim, eu tô bastante curioso como é que vai ser a minha experiência quando eu terminar esse livro aqui. Muita gente fala que você chora horrores, então Prepara o vamos ver balde como vai e o ser. lencinho. Prepara o balde, o lencinho e tal. A minha irmã que me emprestou, inclusive o dela tá com algumas marcações aqui também. Então eu acho que vai me destruir e se me destruir, com certeza vai ser favorito 5 estrelas, porque é sobre isso. Outro livro que a gente colocou também aqui como o livro que quero ler, mas tenho medo, ele já é o livro de uma série que eu preciso terminar agora em 2026, que é a série do Trono de Vidro, da Sarah J. Maas. Eu adoro o Trono de Vidro e todo livro de série eu tenho muito medo de ler o último livro, porque a probabilidade de ser uma merda, de ser aquela coisa que a gente De não estragar toda a esperava, experiência, né? estragar toda a minha experiência e o meu tempo dedicado para essa série. Mas dizem que é muito bom o final de Trono de Vidro, então eu tô com altas expectativas. Ele é um livro de 930 páginas, eu acho. Então, mas é um livro que eu tenho medo, é um tijolão, mas tá aí também para ler.
Livros para me tirar da minha ressaca literária, eu acho que tem alguns livros, sim, que vão ser essas releituras que eu comentei com vocês. Então, vou reler esse ano Sussurro, da Becca Fitzpatrick, que é dessas fantasias. Eu acho que Sussurro hoje se enquadraria em romantasia, porque é romance com fantasia, tem Acho que aquela sim. questão dos anjos e tudo mais. Olha só como evoluímos, né? Hoje é Sussurro, Crepúsculo, Fallen, todos esses livros eles seriam enquadrados como romantasia. E uma outra série que eu vejo pouquíssima gente falar, ou quase ninguém, é uma série que também foi lançada há muito tempo atrás, que é a série do Amanhã, do John Marsden. É uma série de 7 livros, mas é uma série que, assim, tem 300 páginas e são letras grandes, então eu acho que vai ser um livro bem tranquilo de ler, e ao longo do ano de 2026 eu quero ler esses livros para ir intercalando entre uma leitura e outra. São livros mais young adult, então não precisa. Eu acredito que eles não têm uma profundidade tão grande assim como os outros livros que eu vou ler esse ano, como por exemplo Vidas Secas, O Corcunda de Notre Dame, que é um outro clássico que eu coloquei aqui também na minha meta desse ano. Então vai ser mais ou menos esse. Daí um outro livro que eu coloquei aqui também, agora eu vou falar, eu acho que desenvolvimento pessoal até, eu acho que ele se enquadra é o livro A Lógica e a Inteligência da Vida, da Lucilena Galvão, que é uma filósofa, e a de sabe, eu sou apaixonado por ela, assim. Eu consumo muitos conteúdos dela lá em Nova Acrópole, que é uma plataforma de ensino de filosofia. E a Lucilena Galvão, ela é uma professora, palestrante e tudo mais, e ela tem vários livros publicados, inclusive esse livro aqui que eu ganhei de presente da Dia no ano passado. Então, eu vou ler ele agora, em 2026. É um livro de crônicas, então não é um livro que eu tenho que ler ele de uma vez, assim, eu posso ir lendo ele aos poucos e tal, porque ele é um livro mais de crônicas, então são histórias São contos, né? isoladas, são contos, assim, e eu tô bem ansioso para ler, e com certeza eu vou ler esse livro imaginando a voz da Luciana na minha cabeça, eu tenho certeza disso. Então acho que Sim. vai ser bem legal. E aí, gente, bem nessa pegada, um outro livro que eu também quero ler esse ano, na verdade dois, que aí um é de comportamento e outro relacionado a finanças. Um é O Poder do Hábito, que eu tinha colocado na minha meta do ano passado e não consegui, então esse ano eu quero voltar para a leitura dele. Os Inclusive, lançamentos atrapalharam? os lançamentos atrapalharam, tadinho dele. Mas O Poder do Hábito, ele é um livro que eu já comecei a ouvir ele no audiobook uma vez no Spotify, e só que é com aquela voz meio robótica. Então eu quero ler o livro mesmo para ter essa absorção melhor assim do conteúdo. Então acho que vai ser interessante porque os casos que ele traz aqui são bem diferentes assim. Então vamos ver. E um outro livro que, quem sabe, salve a minha vida financeira no ano que vem é A Arte de Gastar Dinheiro, do Morgan Housel. Esse livro, Risos gente, pra você. esse livro aqui eu acho legal porque ele é o do mesmo autor do Psicologia Financeira. E eu li o Psicologia Financeira em 2025. Então, inclusive, ele é o lançamento dele. Ele lançou no outubro, novembro do ano passado. E eu tô bem curioso para ler esse livro. Para fechar, tem um livro aqui, gente, que eu queria compartilhar com vocês, mas eu ainda não tenho. Eu acredito que eu vá ganhar ele em algum momento aí desse ano, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana Cláudia Quintana Arantes. A Ana Cláudia, eu vi um TED Talks dela que ela fala sobre esse livro. O tema, inclusive, o tema do TED Talks é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, que é é o título do livro. E é um tema que eu acho interessante porque ela conta muito sobre a vida de pessoas, porque ela é uma médica que trabalha em cuidados paliativos, de pessoas que já estão ali desenganadas pela ciência e elas estão já, assim, se despedindo da vida. Então, é um livro que ele vai falar muito sobre as reflexões que pessoas que estão nessa fase têm sobre a vida que eles viveram. Então, acho que é um tema bem pesado, assim, mas eu acho que é um tema válido para a gente poder repensar como está a nossa vida, o que que a gente tem feito da vida, assim, como indivíduo, se a gente está fazendo o que a gente quer e tal. Então, acho que é um livro que vai trazer essa provocação e é por isso que eu resolvi trazer ele também como um livro de meta para 2026. E eu acho que seriam esses, depois os outros eu coloco lá no nosso post. Então, gente, se você ainda não segue a gente, segue lá no @AmigosLivrosCast para você poder ver o meu post, o da Dia, o carrossel de todos os livros que a gente colocou como meta aí para 2026. Isso. E aí tem só um que eu esqueci de comentar, que eu queria trazer aqui também. Eu pedi de aniversário em 2024
o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Mas aí acabei não pegando para ler. Eu já pesquisei muito sobre ele, vi que é uma leitura bem densa. E aí eu vi que tem um podcast de uma psicóloga, se não me engano. Eu ouvindo o podcast da Lela Brandão, o Gostosos Também Choram, ela fala desse livro em alguns episódios e ela já citou mais de uma vez. Se eu não me engano, é uma psicóloga que tem um podcast que fala sobre esse livro especificamente e ela vai falando sobre cada conto. E aí eu pensei em fazer o quê para esse livro específico, né? Começar a ler ele, mas assim, ler um conto, refletir sobre, né? Uhum. Ver a reflexão que ele traz ali para mim enquanto mulher na sociedade, ler um conto, fazer minha reflexão, talvez anotar algumas coisas, consumir alguns conteúdos que sintetizem aquele conto para eu enriquecer o meu aprendizado em relação àquela leitura, e aí depois eu vou lendo na sequência os próximos. Mas a ideia é colocar a leitura dele ao longo do ano todo, sabe? É um livro grande, tem 560 páginas, se eu não me engano. Ele vai ser meio que um projetinho para o ano de 2026. E aí talvez eu vá produzindo alguma coisa lá no Instagram também, comentando sobre. Mas é um livro que eu tenho muita curiosidade de ler, já tem alguns anos. E, sei lá, eu pedi ele de presente pro Fábio em 2024, ganhei. E acabei não lendo, acabei priorizando outras coisas. Eu acho que eu fiquei muito naquela, tipo, vai ser uma leitura muito densa. E aí eu acabei não colocando ele para jogo, vamos dizer assim, não comecei, porque fiquei nessa, vai ser muito denso, eu preciso me preparar para ler, eu preciso estar com tempo. Se eu esperar ter tempo, eu não vou ter. Então, eu para 2026 decidi colocar ele na meta aqui. E a ideia é não me cobrar em lê-lo rápido. Eu quero ler aos poucos, quero de fato absorver o que ele traz ali. Todo mundo que eu já vi falando sobre esse livro diz que é muito enriquecedor, tem muito ensinamento ali, muita história dentro de cada um dos contos. Mas eu quero fazer isso aos poucos, sabe? Para eu conseguir, Uhum. de fato, absorvendo o que tem ali de informação. E tem uma outra coisa só para fechar também, aproveitando que você comentou sobre o Mulheres que Correm com os Lobos, que é um livro que vai te acompanhar, acredito aí, ao longo do ano, porque é um livro que você vai lendo para absorver todo o conteúdo que ele tem ali, para a gente também absorver o livro como ele foi concebido, né? Não é só, acho que nem todos os livros eles são feitos para serem devorados. Tem alguns que a gente precisa ir aos É, poucos, né? E tem um livro que eu também tinha comentado com a Dia aqui antes da gente começar a gravação, que é a República de Platão. Filosofia é um tema que eu sempre gostei bastante, e como eu acompanho muitos conteúdos de filosofia já há uns 2 anos, a Lucilena Galvão ela comenta muito sobre esse livro. Então, mas é um livro também, gente, que vai ficar na minha cabeceira aqui. Eu vou lendo ele aos poucos, porque eu acredito que também seja muito denso. É um livro que é um clássico da filosofia, tem vários fundamentos que ele traz, que eles são inclusive discutidos ainda hoje, então, como sociedade, como pensamento crítico. Então, acho que vai ser uma experiência bem interessante ler A República de Platão ao longo do ano de 2026. é o tipo de livro que você vai acabar eventualmente tendo que fazer algumas pesquisas, complementar ali o que você está Sim, lendo, para que tenha a condição de sintetizar o conhecimento ali e entender de fato, né? exato. Então é um livro que eu vou mais, é um livro mais para estudo, digamos assim, se eu for pensar, Isso. é um livro que eu vou estudar ao longo de 2026, mas eu acho que vai ser bem bacana. E vai ser interessante porque você hoje consome muito conteúdo de filosofia audiovisual, né? E Sim, aí você vai ter, tipo, você consome conteúdo de pessoas que falam sobre Platão. E aí, uhum, de alguma forma, você vai beber da fonte agora, lendo um livro de Platão, que vai te ajudar a sintetizar e ampliar esses conhecimentos todos de filosofia. exatamente. Então acho que vai ser uma experiência muito enriquecedora assim para mim. E Vamos super ver, né, fora da Di? sua casinha, porque eu leio autodesenvolvimento há um bom tempo, você não. Não, totalmente, né? E se a gente for pensar, assim, filosofia são várias camadas. Às vezes o que você está lendo não é Muitas. aquilo que você está lendo. Então, mas vamos lá, eu acho que é um desafio, sair da zona de conforto, vai ser a República de Platão. Acho Vamos que incrível vamos. esse desafio. Ainda mais te conhecendo, Vem tenho aí. certeza que vai ser algo bem diferente, assim, bem fora,
fora total da Sim, sua zona de conforto de leitura. muito, muito. Mas eu acho que esse é um dos pontos a gente ter criado essa meta, né? Dos 12 livros e alguns livros aí do podcast. Alguns livros a gente vai ler super tranquilo, vai devorar e tá tudo certo, e outros a gente vai tendo um pouquinho mais de tempo para absorver, por isso que ele vai ser um livro de cabeceira mesmo, para a gente poder ir analisando aos poucos, né? Estudando o livro de fato. Sim. E aí, Rafa, você colocou aqui no roteiro um bloco sobre séries que pretendemos concluir. Neste momento não Sim. estou lendo séries alguma, porque eu já sei que é cilada, e aí você fica querendo terminar. Então não tenho entrado nessas pirâmides de séries de livro. E conte você, quais são aí os desafios de séries que você quer concluir ao longo de 2026? Gente, aqueles assim, né? Pegando a faixa, amarrando na testa, né? Vamos lá. Olha, esse ano eu preciso terminar Trono de Vidro, Reino de Cinzas, como eu já comentei. Falta só ele, então eu acho que vai ser mais tranquilo, entre muitas aspas. A série As Crônicas Lunares é uma série da Roku e eu gosto muito de Cinder, de Scarlet. Só para contextualizar bem rapidamente, Crônicas Lunares é uma série que é escrita pela Marissa Meyer, publicado no Brasil pela editora Roku, e é uma releitura de alguns contos de fadas, só que numa visão de ficção científica com fantasia. Então, o primeiro é Cinder, que é uma releitura de Cinderela. Depois a gente tem Scarlet, que é a releitura de Chapeuzinho Vermelho. Depois tem Cress, que é a releitura de Rapunzel, mas tudo dentro desse universo que já foi criado pela autora em Crônicas Lunares. E o último chama Winter, que é a adaptação, que é uma releitura de Branca de Neve dentro dessa série. Só que não é história exatamente uma releitura da história que a gente já conhece. Ela é adaptada para dentro daquela fantasia que a gente já leu, só que né, dentro dessa narrativa nova que ela criou. E tem um livro que ele é um spin-off que chama Levana, que conta a história da vilã da história, que ela é tipo a rainha má da Branca de Neve, ela usa um véu assim, ela manipula as pessoas e tal. Então eu acho bem interessante essa série. Eu acho curioso como a Marissa Meyer consegue criar essas histórias. E faltam 2 livros para eu terminar essa série, então por isso que eu coloquei eles aqui. Outro livro que eu também já tinha comentado com a Dica, que esse ano eu preciso terminar de ler também, na verdade, começar e terminar, é a trilogia do Senhor dos Anéis. Mas essa eu vou ler no Audible, junto com o livro físico, por conta de toda aquela questão de o narrador ser um ator super famoso e a forma como ele faz essa narração é super imersiva, então acho que vai ser uma experiência bem legal ler O Senhor dos Anéis. Isso aí eu acho legal você ir comentando depois, porque foi bem interessante o que você trouxe sobre o Hobbit em algum outro episódio. Sim, E eu fiquei muito curiosa. Tipo, não tenho meta de ler o Hobbit nem o Senhor dos Anéis, apesar de gostar muito da trilogia do Senhor dos Anéis. Mas eu fiquei com essa curiosidade de fazer a leitura ouvindo o áudio desse narrador que você falou. Porque me pareceu que é algo muito interessante, assim, uma experiência bem diferente. Talvez eu faça em algum momento. Não ano que vem. é muito bom, tá? É muito bom, recomendo bastante. Uma outra série que eu preciso terminar esse ano é a série Red Rising do Percy Brown. Eu já li 2 livros, falta só o último, então Estrela da Manhã. E a Global Out, eu quero agradecer publicamente a Global Out, porque há 10 anos atrás o Percy Brown, ele deu continuidade nessa série, com mais 3 livros, e a gente não tinha mais a publicação do Percy Brown, só essa primeira trilogia, o Red Rising, e a Global Out publicou no final do ano passado que eles vão trazer o Iron Gold, que é o 4º livro dessa saga. Então, provavelmente, eles devem lançar os 3 últimos livros aí ao longo dos próximos anos. O próximo livro, que é o Iron Gold, que é o 4º livro da série, ele deve lançar aí ainda no primeiro semestre desse ano. Então, eu acho que agora sim vou ler a Estrela da Manhã para já ir pronto para o 4º livro. E os 2 últimos que eu quero comentar, eu já falei com vocês sobre a série do Amanhã, que é Amanhã, Quando a Guerra Começou, do John Marsden. São 7 livros, mas são livros mais curtos, como eu comentei com vocês. E o último, que é uma série que eu tinha gostado muito, mas eu tinha parado de ler ela no começo. Eu acho que eu li só o primeiro, foi A Rebelde do Deserto. Esse livro, eu já tinha lido o primeiro livro, que é da Alwyn Hamilton. Inclusive, a Alwyn Hamilton, ela lançou um livro no final do ano passado também, mas não faz parte dessa série. Mas A Rebelde do Deserto era uma fantasia bem legal, porque ela se passa no Oriente Médio.
Então tem gênios, e ela se passa no deserto, então tem toda aquela mitologia meio Aladdin, assim. E eu achei muito legal o primeiro livro, e dizem que os próximos livros também são muito bons, então eu quero voltar para essa série também. E aí as releituras, né? Mas as releituras eu não vou colocar aqui como as metas mesmo, mas em algum momento ou outro elas vão entrar aí é, durante os meses. Por exemplo, Sussurro vai entrar o Eu Sou Número 4, então alguns livros mais levinhos assim que eu quero revisitar para a gente fazer aquele exercício que eu comentei com vocês. Então foram essas séries que eu pretendo aí terminar em 2026. Eu acho que tá tranquilo, tá, Di? Vamos ver. Falta um, dois livros, tá Tá suave. tranquilo, tá Tá de suave, boa. tá de Tá boa. favorável. Vamos falar agora dos estilos ou autores que pretendemos ler mais em 2026. Temos alguns? Ai, gente, eu sempre leio muito mais romance. Eu citei pouco, acho que vale um parênteses aqui. Quando eu falei da minha TBR, eu só citei um romance, né? Que foi o da Emily Henry. Mas, o que acontece? Os romances são as minhas leituras conforto. E aí, eu não tenho muitos livros de romance aqui comigo, eu não andei comprando. Mas é o tipo de leitura que, assim, ai, tô injuriada com três, quatro livros diferentes. Às vezes eu tô lendo três livros em paralelo. E às vezes enrosca. A gente sabe que enrosca. Aí eu vou lá no Kindle Unlimited, vejo o que eu tenho lá de disponível e eu começo um romancezinho do Neida. Então, no final do ano, o saldo é romance, é o maioral na minha separação ali de estilos. Mas para esse ano, eu quis trazer alguns autores que eu não li ainda. Então, a gente falou do Gabriel Garcia Marques, falamos do Patrick Torres, falamos dos grandes clássicos. Então, assim, eu não sei se eu consigo. A minha meta já é separada ali por estilos, mas eu acho que tem muita coisa. Não sei se cabem umas caixinhas muito definidas, não. Me perdi agora para responder. Não, tranquilo, Di. Eu acho que no caso, aqui do meu lado, tem alguns livros que acho que fantasia vai predominar, como todos os anos predomina. Quem me conhece sabe, então não vou nem O falar famoso que quem me não. conhece sabe. Quem me conhece sabe, então não vou nem ficar prometendo muita coisa aqui de, vou ler literatura russa. A Di sabe, eu tentei ler Noites Brancas e nem vou entrar muito nesse mérito agora. Mas, por exemplo, eu achei legal porque eu vou ler ficção científica. É um gênero que eu não costumo ler muito. Eu quero até ler mais ficção científica. É um gênero que talvez eu possa encaixar em algum momento ou outro. Mas ficção científica é um gênero que eu gosto bastante também. Por exemplo, o Flores para Algernon é um livro de ficção científica e eu começo o ano com ele. Também alguns livros ali voltados para comportamento, filosofia, como é o caso de A Lógica e a Inteligência da Vida, A República de Platão. Depois tem O Poder do Hábito e A Arte de Gastar Dinheiro. Então acho que eu estou encaixando algumas coisas aqui bem legais. E os clássicos, Vidas Secas e 1984, do George Orwell. Também é um livro que está bastante tempo na minha estante e eu quero trazer também para essa minha meta desse ano. E o 1984 também, ele é um livro de distopia e ficção científica. Eu acho que ficção científica vai ser um estilo que vai, vez ou outra, figurar também aí no meu Scooby, na minha lista ali de livros lidos. Vamos ver. E com tudo isso, estamos chegando ao final desse episódio. Essas são as nossas metas e agora tá tudo gravado, registrado e não dá mais para voltar atrás, hein, Di? Compromisso público. Compromisso público. É o famoso compromisso público, gente. Vai dar tudo certo e a gente vai, ao longo do ano, compartilhando tudo com vocês. E se você gostou da ideia de algum dos livros ou quiser compartilhar com a gente as suas metas de leitura ou se tem algum livro em comum ali que vocês vão ler também, comenta aqui onde você estiver ouvindo ou se quiser, vai lá no nosso Instagram, @amigoselivroscast e conta pra gente. Tem meta de leitura, não tem meta, tá uma meta arrojada, gostou dos livros que a gente citou aqui, tem alguns livros que quer ler também. Conta pra gente o que achou. E é tudo sobre expectativa e realidade. O resultado a gente vai descobrir só no final do ano. Obrigado por nos ouvir até aqui e até o próximo episódio. Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Olá, passando rapidinho para te lembrar. Se você está ouvindo pelo Spotify ou pelo YouTube, curte esse episódio e siga o Amigos Livros Cast. Isso ajuda muito no crescimento do nosso podcast. Agora sim, bora voltar pro papo.